Para nós, eu sempre que estou aqui, frequento aqui esta igreja, a gente viaja bastante, né, devido aos nossos afazeres, mas eu creio que esta é a segunda vez que estou pregando aqui para os irmãos, então é muito bom nós estarmos aqui entre irmãos, entre amigos. Você trouxe a palavra de Deus? Trouxe? Amém? Queridos, a nossa oração nesta noite é para que você saia daqui hoje mais confiante no assim diz o Senhor, na palavra do nosso Deus. Uma das áreas que a gente cuida aqui em nossa associação é a área do dom profético. E se você parar e pensar, tudo que nós temos e confiamos e sabemos sobre esperança, sobre fé, sobre volta de Jesus, sobre perdão dos nossos pecados, sobre o céu, sobre a volta de Jesus, nós temos porque um dia Deus chamou homens e mulheres que nós chamamos de profetas para poderem escreverem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós cremos que ela foi totalmente inspirada por Deus. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, só para nós iniciarmos e vermos como que foi esse processo de revelação de Deus, da sua palavra. Como que foi esse processo? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Você que está pela internet também, abra sua Bíblia aí na sua casa também e acompanhe. Quiser anotar os textos que nós vamos ler nessa noite, e pela graça de Deus você vai sair daqui nessa noite mais confiando na palavra de Deus. Eu sempre digo, irmãos, quando você pegar em sua casa sua Bíblia para ler, ou algum livro do dom profético de Ellen White, nunca se esqueça, não é apenas papel e tinta, mas são mensagens vindas direto do trono de Deus para mim e para você. E é tão interessante nós pensarmos sobre o dom profético, que imagine comigo, Moisés, por exemplo, que é um dos profetas talvez mais conhecido. Moisés estava com Deus ali no ato da criação. Ele viu Deus criando ali a luz, o céu, o mar, as estrelas. Ele viu isso, irmãos? Sim ou não? Como é que ele sabia então? Porque através da revelação de Deus, Deus mostrou tudo para ele. Primeiro ato que Deus faz com o profeta é se revelar. Uma mensagem que o profeta não conhecia. Alguns profetas falaram de coisas que aconteceram antes dele nascer. Outros profetas falaram de coisas que iam acontecer depois, até da morte dele. Coisas do fim dos tempos. E hoje, pela palavra de Deus, nós vamos perceber um pouco como é que é esse ato do profeta, através da palavra de Deus. Como que a palavra de Deus chegou até nós. Olha o que lemos. Ora, capítulo 1 de 2 Pedro, a partir do verso 18. Ora, esta é a voz vinda do céu. Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha agora o verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E aqui, irmãos, há um detalhe, há um chamado, há um conselho para mim e para você. Olha o que ele diz: fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra de Deus nos diz assim: você quer ser feliz? Ouça a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Sempre que eu prego sobre esse tema, eu digo o seguinte, irmãos, por favor, não tentem ser mais inteligentes do que Deus. Não tente ser mais esperto do que Deus. Se a palavra de Deus diz assim, meu filho, vai por esse caminho, vai por esse caminho. A Bíblia fala assim, vai por aqui. Não, mas eu acho melhor ir por aqui. Cuidado com isso. E o texto nos diz como ela funciona, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no nosso coração. Esse texto me faz lembrar lá de Salmo. Lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra. E é o que? Luz para o meu caminho. Irmãos, será que seria interessante se nós tivéssemos um profeta aqui em Governador Valadares? Sim ou não? Imagina, eu quero comprar uma casa. Aí eu vi a casa A e a casa B. Mas eu estou em dúvida, qual que eu compro? Você batia lá na casa do profeta e falava, profeta, conversa com Deus aí, eu estou em dúvida entre essa casa e essa casa. O profeta conversava com Deus e falava, olha, compra a casa A. Seria bom ou não seria?
Seria uma beleza. Agora eu pergunto, nós temos profeta de maneira corpórea aqui em Governador Valadares? Sim ou não? Corporal não, mas irmãos, eu e você temos pelo menos 40 profetas à nossa disposição, que escreveram palavra de Deus para mim e para você. Como que aconteceu esse processo? Olha o que nós lemos no versículo 20 em diante, lemos assim: sabendo primeiramente isto, verso 20, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, a mensagem da Bíblia, ela não surgiu da cabeça, da mente de um ser humano. Pastor, mas se não surgiu da mente do ser humano, como é que foi então? Olha o que diz o versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade, o que diz aí? Humana. Entretanto, homens de que maneira? Santos, falaram da parte de Deus, movidos por quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Por que a palavra aqui diz que homens santos, esses homens santos é para serem adorados? Sim ou não? Com certeza não. Por que a palavra santo? A palavra santo na Bíblia significa separado para um propósito específico. Veja que interessante, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, para o livro de Amós. Amós, fica ali depois de Joel, depois de Daniel. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha que texto interessantíssimo, irmãos, sobre esse dom dado por Deus a homens e mulheres que nós chamamos de profeta. Diz assim, Amós 3, verso 7. Estamos juntos? Amém? Amós 3, 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro fazer o quê? Revelar o seu segredo para os seus servos. Quem são eles? Os profetas. A revelação é o primeiro ato de Deus com o profeta. Ele revela ao profeta algo que ele não conhece. Mas existe um segundo ato, que é o ato da inspiração. O que é isso? Deus revelou, mas quando o profeta vai escrever, o mesmo Espírito Santo trabalha na mente do profeta, para que ele se lembre o que Deus revelou, e então possa relatar. Mas vem o terceiro ato, que é o que nós estamos fazendo agora, é o ato da iluminação. É quando o mesmo Espírito Santo que revelou a palavra de Deus, que inspirou, agora trabalha na minha e na sua mente, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Agora, como que Deus se revela ao profeta? Vamos ler mais um texto, antes de entrarmos na história principal do tema desta noite. Números, vamos para o livro de Números, lá no comecinho da Bíblia. Números, capítulo 6, Números capítulo 6, capítulo 12, perdão, Números capítulo 12, a partir do verso 6, e aqui, queridos, olha a maneira como Deus, ele se comunicava com os seus servos, os profetas. O texto diz assim: então eu disse, ouve-me agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele através dos sonhos. Mas olha que detalhe interessante no verso 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Por quê? Com ele eu falo de que maneira? Com ele eu falo boca a boca, face a face. Que coisa impressionante. Agora, irmãos, por favor, viu? Não vai chegar em casa hoje à noite, comer uma feijoada pesada, deitar, dormir e ter um pesadelo no meio da noite, e amanhã se liga para o pastor Raissan: pastor, acho que eu sou um profeta, porque essa noite eu tive um sonho. Não é bem assim, tá, irmãos? Sonhos proféticos, Deus mostra coisas da palavra de Deus para os profetas. Agora, e a visão? A visão, Deus chama o profeta enquanto ele está acordado.
Geralmente, quando Deus toma o profeta em visão, e nós temos testemunho disso na Bíblia, no livro de Daniel, Deus conversa com o profeta. Quando Deus chama em visão, o profeta ele fica com os seus olhos abertos, olhando para o céu, como se estivesse vendo uma cena. O seu coração está batendo, mas o profeta, ele não respira. Se você ler o capítulo 10, 11, 12 de Daniel, você vai ver esta cena. Quem pode ser profeta? Será que amanhã eu posso dizer, olha, o pastor Wendel agora recebeu um chamado para ser um profeta? Pode ser assim? É óbvio que não. Para ser um pastor, para ser um comportor, que são os que eu cuido, para ser um missionário, você pode se candidatar. Mas, irmãos, um profeta é o próprio Deus quem chama. Agora, um detalhe interessante. A maioria das pessoas que Deus chamava para ser profeta, eles não queriam. Por quê? Porque o desafio era grande. Cito aqui alguns exemplos. Deus chamou, por exemplo, Moisés e disse assim: Moisés, vai conversar com o homem mais importante desse mundo naquela ocasião e diga para ele o seguinte: se ele não libertar o meu povo, pragas cairão sobre o dele. Olha que coisa fácil. Quem era o camarada mais importante? Faraó. O faraó, ou você liberta o povo, ou as pragas vão cair sobre você. Imagina, não era fácil ser um profeta. Jonas, por exemplo, Deus falou: Jonas, vai para aquela cidade bem tranquila, calma, chamado Nínive. Se você for no livro de Naum, ali fala que Nínive era uma cidade tão perigosa, tão desafiadora, que se você fosse caminhando pelas ruas, era possível você tropeçar por corpos mortos espalhados pelo chão. Essa era Nínive. E a mensagem de Deus para Jonas, através de Jonas para Nínive é o seguinte: ô Nínive, ou você se converte, ou eu vou vir aqui e passar um tempo com você, perdoar você, amar você. Essa era a mensagem? Não. Ou vocês se convertem, ou vai cair fogo do céu e vai queimar todos vocês. Ou seja, que do papel de um profeta não era falar aquilo que ele quer, mas um papel de um profeta é falar em nome de Deus. A palavra profeta na Bíblia significa aquele que fala em nome de Deus, ou um porta-voz de Deus. Portanto, queridos, nunca se esqueça, quando você pegar a sua Bíblia para ler, não é apenas papel e tinta, mas é o próprio Deus, através dos profetas, falando com você. Vamos ver uma atuação agora do profeta na prática. Abra sua Bíblia agora no livro de 2 Crônicas. Esta história ilustra muito bem o trabalho de um profeta. E como que vale a pena confiar na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. Essa é uma história muito interessante, e ilustra muito bem o trabalho de um profeta, que era literalmente um porta-voz de Deus ali aonde ele estava. Encontraram? 2 Crônicas, no capítulo 18. Aqui, amigos, é relatado parte da história de dois reis. Rei Josafá, que era o rei do povo de Judá, e Acabe, rei do povo de Israel. E o texto bíblico nos diz assim: olha, tinha Josafá, capítulo 18, verso 1, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Querido, se você ler a história de Josafá, você vê que ele era um rei muito próspero, um rei muito abençoado por Deus. Por quê? Porque ele escolheu fazer a vontade de Deus. Ele escolheu trazer o povo de volta à adoração a Deus. E era assim que Deus fazia com os seus profetas. Cada vez que o povo se desviava dos caminhos do Senhor, Deus suscitava um profeta para trazer o povo de volta. E Josafá, ele não era um profeta, mas ele foi um rei usado por Deus para trazer o povo de volta à palavra de Deus. E quase todas as guerras que Josafá entrou, ou todas as guerras, ele sempre saía como um vitorioso. Por quê? Porque ele buscava fazer a vontade de Deus. Contudo, nesse capítulo 18, acontece algo impressionante. O texto nos diz, se você for no capítulo 18, verso 1, diz assim, que Josafá tinha riquezas e glória em abundância. Só que o texto diz assim: e aparentou-se com quem? Com quem? Com Acabe. Se você ver nos comentários, me parece que o filho de Josafá casou-se com a filha de Acabe. Olha que mistura interessante. Bom, né? Só que não. E um dia, a palavra de Deus nos diz, no versículo 2, ao cabo de alguns anos,
foi ele ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas, bois em abundância, para que ele e o seu povo viera. E ali, queridos, ele fez todo um banquete ali, e no meio do banquete eles estavam ali se alimentando. Acabe olha para Josafá e diz assim: ô Josafá, seguinte, tem uma terra que já foi nossa, mas o rei da Síria tomou, chamada de Ramote Gileade, e eu gostaria muito de tomar essa terra de volta para nós. Josafá, vamos comigo, você não junta o seu povo e vamos comigo para nós juntos resgatarmos essa terra? Queridos, veja a frase de Josafá para o rei Acabe. Versículo 3 diz assim: Acabe, rei de Judá, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás você comigo para Ramote Gileade? E então Josafá diz assim: respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo como o seu povo, e nós iremos a peleja com você. Irmãos, eu pergunto, Acabe era alguém de confiança? Acabe era alguém que obedecia a Deus? Aonde que Josafá estava com a cabeça, falaram, o meu povo é o seu povo e nós vamos juntos? Mas graças a Deus, se você continuar lendo, no versículo 4 diz assim: disse mais Josafá ao rei de Israel: olha, Acabe, consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha, eu até vou com você, mas vamos consultar primeiro a palavra de Deus, para ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Acabe, mais do que depressa, chamou os seus profetas. Acabe tinha 400 profetas, irmãos, 400 profetas. Chamou todos eles assim: olha, e aí, vamos subir para Ramote Gileade ou não vamos? Todos os profetas de Acabe, em uma só voz, disseram assim: podem ir, e Deus vai estar contigo. Quando Josafá vê aquilo, ele fala: rapaz, esse negócio está meio esquisito. E se você continuar lendo, versículo 6 diz assim, no finalzinho do verso 6: disse porém Josafá: viu, por acaso não há aqui algum profeta de quem? De Deus, para o consultarmos? Irmãos, em outras palavras, o que Josafá está dizendo para Acabe? Acabe, esses profetas do Senhor não estão com nada não, viu? Mas deixa eu te perguntar, não tem nenhum profeta de Deus aqui mesmo, para que a gente possa consultar, para ver qual é a vontade de Deus, se vamos ou não? Acabe olhou para Josafá e disse assim: olha, até tem, o nome desse profeta é Micaías, mas sabe, Josafá, eu não gosto de consultar ele não, porque toda vez que eu consulto ele só fala coisa contrária a mim. Por que será, né, irmãos? Mas Josafá convence Acabe de consultar o profeta. E olha que cena interessante acontece. Enquanto Acabe manda um dos seus servos ir na casa de Micaías, eles montam 2 tronos. De um lado senta Josafá, de outro lado senta Acabe. Na frente dele todos os profetas de Acabe. Um dos seus profetas, chamado Zedequias, pega um chifre de ferro nas suas mãos, se ajoelha na frente dos 2 reis, se agacha e começa a bater no chão, fazendo buraco. E quando perguntam para ele: ué, o que você está fazendo, rapaz? Ele diz assim: olha, é assim que nós vamos fazer com Ramote Gileade. Se nós formos, nós vamos acabar com eles. Nesse mesmo tempo, o servo de Acabe está chegando na casa de Micaías, o profeta de Deus. E ele chega lá e fala assim: ô Micaías, seguinte, viu? Ó, lá embaixo está tudo certo. O rei vai perguntar para você se eles podem ir para Ramote Gileade, e todos nós profetas lá já dissemos que ele pode ir. Então, profeta, por favor, né? Fale também que eles podem ir. Tá bom, tá bom. E lá foi o profeta de Deus. Micaías chega, vê aquele circo armado, né? E aí, assim que ele chega, Acabe olha para Micaías assim: Micaías, e aí, podemos subir ou não? Micaías olha e fala assim: olha, vocês querem subir? Pode subir. O texto é tão interessante que Acabe olha para o profeta de Deus assim: Micaías, eu já não falei para você falar a verdade? Então você quer ouvir a verdade? Ok. Então, rei, se você quer ouvir a verdade, ouça o seguinte: Deus me mostrou que se vocês forem, o seu reino ficará como ovelhas sem pastor, e você, rei, vai morrer.
E digo mais, Acabe, Deus também me mostrou que um espírito mentiroso entrou na boca de todos esses profetas seu aí, ó, e eles estão mentindo para você. Quando o Zedequias, que está com o chifre nas mãos, batendo no chão, ouve isso, ele se levanta do lugar, abre a mão e dá um tapa na cara do profeta Micaías. A vida de um profeta não é brinquedo não, viu, irmãos? E aí o rei fica tão irado com a fala do profeta Micaías, que ele fala o seguinte: Zedequias, manda prender esse profeta Micaías e dá a ele somente pão e água. Quando nós voltarmos da guerra, aí eu vou ver o que eu vou fazer com esse profeta. Irmão, sabe qual foi a palavra do profeta? E aqui veja a coragem do homem de Deus. Ele olhou para o rei e disse assim: rei, se você voltar, porque Deus não falou comigo. Pergunta, irmãos, era fácil ser um profeta? Era um desafio. Mas ele era um quê, o profeta? Um profeta era apenas um porta-voz de Deus, aquele que fala em nome de Deus. Agora, sabe o que mais impressiona? Volte para a palavra de Deus e vá para o versículo 28. Depois, se você quiser, leia na sua casa todo esse texto, é muito legal essa história. Mas olha o que diz o versículo 28, capítulo 18, verso 28. O texto bíblico diz assim: subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, aonde, irmãos? Para Ramote Gileade. Irmãos, isso que eu me impressiono no ser humano. Deus fala: meu filho, esse não é o caminho, não vai por aí, vai por aqui. Mas o profeta de Deus falou: não vai, e eles teimaram e foram. Mas sabe, irmãos, Acabe era um camarada gente boa, sabia? Ele era gente legal. Fica vendo o trato que ele fez com Josafá agora. Olha que interessante, verso 29, leia comigo. Aqui é as partes engraçadas da palavra de Deus. É muito legal quando você vai lendo e vai, parece que entrando dentro da história, para você perceber os detalhes. O texto diz assim: disse o rei de Israel a Josafá: olha, eu vou fazer o quê? Eu vou me disfarçar. Olha que bonitinho, gente boa, hein? Amigão esse aqui, hein? Eu vou me disfarçar para entrar na peleja, porém você coloca suas vestes reais. Disfarçou-se então o rei de Israel e entraram na peleja. A cena para agora aqui, irmãos. E agora a cena vai lá do outro lado, lá onde está o rei da Síria, lá em Ramote Gileade. E veja qual era o planejamento do rei da Síria. Verso seguinte, verso 30. Ora, o rei da Síria dera esta ordem aos seus capitões dos seus carros, dizendo: não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, mas eu quero somente quem? Somente o rei de Israel. Vocês lembram a mensagem do profeta para Acabe? Acabe, se você for, o povo vai ficar disperso sem pastor, e você vai morrer. Como é que o profeta de Deus sabia disso? Como é que o profeta de Deus sabia que lá do outro lado, lá em Ramote Gileade, o rei da Síria estava dizendo assim: olha, eu não quero que vocês lutem nem contra grande, nem contra pequeno. O meu negócio é o rei de Israel, eu quero ele. Pois é, no verso 31 nós lemos assim: não peleje nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto se dirigiram a ele para o atacar. Olha agora, Josafá porém faz o quê? Na minha Bíblia assim, ele gritou: ah, socorro, não sou eu não. Como diz a hora que a coisa aperta, né? Aí ele grita: não, não sou eu. E o texto bíblico nos diz o seguinte: desviou-se então dele, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram prosseguir. Agora, irmãos, acontece algo nesta história impressionante. Se você ler do versículo 33 até o versículo 34, algo impressionante. O texto diz assim: então, um homem entesou, armou o seu arco, e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Irmãos, eu nunca estive numa guerra, não sei se alguém aqui já esteve, muito mais numa guerra que você usa arco e flecha. Agora, olha que coisa absurda, o camarada está na guerra, e ele começa a fazer o quê? Brincar de arco e flecha, jogando as armas para cima. Você acha que tem juízo, irmãos? Pega a flecha e joga.
outra flecha e joga. Mas, irmãos, uma daquelas flechas tinha a direção certa. O texto bíblico nos diz de que uma daquelas flechas entrou entre as juntas da armadura, aonde as armaduras se encaixam uma nas outras. E entrou na armadura de quem? Do rei de Israel, de Acabe. Você continuar lendo, diz assim: então disse ele ao seu cocheiro: olha, vira-me, leva para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. Verso 34, a peleja se tornou renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo em pé, no carro de fronte dos sírios, até a tarde. Mas ao pôr do sol, o que aconteceu? Morreu. Como dizia um amigo meu, mortinho, mortinho. Por que duvidar da palavra de Deus? Por que não obedecer à palavra de Deus? Queridos, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os seus dilemas. Mas eu vim aqui nessa noite em nome de Deus para dizer para você: confie na palavra do Senhor. Amém? Confie na palavra do Senhor, irmão. Se a palavra de Deus diz para você: aqui é o caminho, ande por ele. Se ela fala para você: aqui é o caminho, ande por ele. Porque aqui, queridos, não é a palavra do profeta apenas, mas é a palavra de Deus através do profeta. E sabe qual é o mais interessante? A palavra de Deus não para por aí. Se você for no capítulo 19, verso 1, diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa de que maneira? Em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devia você fazer parte lá como perverso. Em outras palavras, se você continuar dizendo assim: por causa do seu ato, Deus vai nos castigar. Por causa do seu erro, Deus vai trazer juízo contra o nosso povo. Se você for no capítulo 20 agora, olha o capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e algum dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Amigos, se lutar contra um reino não era fácil, agora 3 reinos juntam para guerrear contra Josafá. Nesse momento, sabe o que Josafá faz? Olha o que diz o versículo 3, capítulo 20, verso 3. Então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Se você for no finalzinho do verso 6, diz assim: na tua mão, Senhor, está a força e o poder, e não há quem possa te resistirmos. Queridos, Josafá nesse momento, ele reúne todo o seu povo. Sabe por quê? Porque ele viu que com os olhos humanos era impossível ele lutar contra 3 reinos. Não tinha como, era impossível. E agora, queridos, ele começa a fazer algo impressionante. Ele começa a colocar o seu povo para orar e jejuar. Orar e jejuar. Por quê? Porque com apenas a sua força humana, ele não conseguiria. Então ele começa a orar e jejuar. E sabe o que acontece? Parece que Deus estava tentando provar a fé de Josafá, para ver se ele havia entendido. O texto bíblico, querido, nos diz que de tanto eles orarem e clamarem e buscarem a Deus, do meio do povo ali, Deus suscita um pequeno profeta, um profeta que nós chamamos profeta de minutos, seu nome Jaziel. Acompanhe comigo, no versículo 14, o texto diz assim, a partir do verso 13 podemos ler: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, um pequeno profeta, e disse assim, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, verso 15, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e olha agora, e tu, ó rei Josafá, ao que o Senhor vai dizer. Abra bem os ouvidos, Josafá, e agora vê se obedeça a palavra de Deus. E o texto diz assim: olha, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Por quê? Porque esta peleja não é sua, mas é de quem? É de Deus. Agora, irmãos, perceba a estratégia de guerra que Deus vai usar
para que Josafá e o seu povo possa vencer os seus inimigos. Verso 17, lemos assim: Josafá, neste encontro, Josafá, você não terá que lutar, você não terá que pelejar, apenas tomai posição e fique o quê? E fique parado. Toma posição e fique parado, e verás o salvamento que o Senhor vai dar. Queridos, se em uma guerra, quando Deus falou não vai, teimando e desobedecendo a ordem de Deus, ele se junta com Acabe e vai. Nesta guerra, queridos, parece que Deus faz de propósito para testar se realmente Josafá aprendeu, se ele aprendeu a confiar no Senhor. Ele disse: Josafá, você não vai ter que lutar. Primeiro, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Portanto, Josafá, tome posição e fique parado, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Parece fácil, né, irmãos? Mas imagine, coloque-se no lugar de Josafá, o povo se aproximando, 3 reinos, e eles cercados ali. E qual era a atitude de alguém para combater a guerra? Não fazer nada. Como assim? Não faça nada, fique parado e espere o inimigo vir atacar. Como assim? Pois é, esta foi a ordem de Deus. E se você for no versículo 20, esse é um texto clássico sobre o dom profético, e o texto diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saíram eles, pôs Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós moradores do Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e vocês vão estar seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos queridos, há um tempo atrás surgiu uma falsa doutrina teológica aí, que era a doutrina da, como é aquele texto? Teologia da prosperidade. Já ouviu falar sobre isso? A teologia da prosperidade é mais ou menos assim: dê tudo que você tudo que você tem para Deus, e Ele te dará tudo em dobro. Essa é a pior mentira que pode imaginar, viu, irmãos? A verdadeira teologia da prosperidade que nós acabamos de ler aqui, ó. Crede no Senhor vosso Deus, você vai estar seguro. Crede nos seus profetas, você vai fazer o quê? Você vai prosperar. Porque prosperidade na Bíblia não tem a ver somente com recurso financeiro, mas tem a ver com a certeza e a segurança de que Deus está cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando do seu trabalho, cuidando da sua saúde. Esta é a verdadeira teologia da prosperidade, a segurança de que você e eu estamos sob o cuidado do nosso Deus. A pergunta é: Josafá confiou em Deus, e será que deu certo? Se você ler, queridos, olha o versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto do monte, que olha para o deserto, procurou ver aonde estava a multidão. E o texto bíblico nos diz o seguinte: eis que eram apenas corpos mortos, e já não havia na terra mais nenhum sobrevivente. Se você for no verso 26, ao 4º dia se ajuntaram no vale da benção, onde louvaram o nome do Senhor. Por isso clamaram aquele lugar, ou chamaram aquele lugar, Vale da Benção, até o dia de hoje. Queridos, Josafá teve que aprender a confiar na palavra de Deus. Se você parar e pensar, desde o começo de que existe mundo, o grande desafio do ser humano, ou a grande luta que nós temos que travar, que o inimigo tenta nos distrair, nos desviar, é duvidar da palavra de Deus. Queridos, pela graça de Deus, confie no assim diz o Senhor. É fácil ser um cristão? Não é fácil, mas a palavra de Deus nos promete bênçãos, nos promete segurança, nos promete a certeza de que nós temos um Deus que está ao nosso lado para sempre nos guiar, para sempre nos proteger, para cuidar de nós. Amigos e irmãos, confie na palavra de Deus, confie no assim diz o Senhor, e você pode ter certeza que você será muito mais feliz e abençoado por Deus. Eu termino fazendo um apelo nesta noite. Quer você hoje dizer para Deus: Senhor Deus, me ajude a confiar na Tua palavra. Quer você dizer isso para Deus hoje? Senhor Deus, me ajude a confiar na Tua palavra. Diga isso para Deus.
Me ajude a confiar na Tua palavra. Não é fácil, querido, nos dias de hoje, viver pela fé. Mas sabe, queridos, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E será o mesmo Deus eternamente. Porque Deus não muda. E a sua palavra dura para todo sempre. Deus guarde você. Que Deus te ajude a confiar na sua palavra. Para todas as suas decisões, confie na palavra de Deus. Essa é a decisão mais correta, sincera e verdadeira que você pode ter. Amém por isso? Vamos orar? Coloque em pé. Não sei se dá para nós cantarmos aquele hino firme nas promessas. Será que dá para pôr? Se o pessoal da música puder me ajudar aqui, depois nós oramos. Pode se assentar, por gentileza. Mar vermelho ali, escondendo a salvação. Um milagre ao erguer as duas mãos. 7 dias gastos rodeando Jericó. Um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir. Fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um gigante ali, bloqueando a luz do sol. 5 pedras pra fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar. A emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar, é preciso primeiro eu permitir. Fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um Deus que é infinito em saber, escolheu usar as limitações do meu ser. Eu apenas permitir. Fico impressionado ao pensar
que pra Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir. Fico impressionado ao pensar que pra Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir. Fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Deus. Ajuda-nos a confiarmos 100% a Deus nas Tuas promessas. A palavra de Deus, ela é viva e ela transforma a nossa vida. Por favor, nos ajude a dedicarmos tempo para estudar a Tua palavra e nos ajude a sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Salva-nos para o Teu reino. Nos dê uma semana feliz e abençoada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai.